assim, muitas discussões, muitos debates e até umas fugas horríveis, né? Algumas situações que geram problemas maiores. Qual seria a utilidade da empatia quando se trata disso? Bom, uma das coisas que eu acho que é fundamental que a gente possa perceber é sempre fazer a nossa conexão, ou melhor, fazer a conexão com o nosso humano. Todos somos humanos. E dentro dessa classificação de sermos humanos, é necessário que a gente possa reconhecer a dificuldade, o sofrimento, a limitação. E eu falo como limitação, não uma limitação que todo mundo tem e que pode nos impedir de qualquer momento, mas uma limitação passageira. Aquela limitação emocional de momento, aquela limitação de pensamento mais claro no momento, que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, nesse momento, a melhor coisa que a gente pode fazer é olhar para o outro com esse olhar de entendimento, procurar perceber que naquele momento ele não está bem, ou que ele precisa de uma ajuda, ou que ele precisa de uma palavra, ou que ele precisa de um amparo. Isso muitas vezes funciona, às vezes até com um abraço, às vezes com um toque de mão ou com um sorriso, não necessariamente com uma palavra. Mas o que é mais importante é que nós tenhamos esse olhar. Se esse olhar for disparado na direção do outro, com certeza o outro vai se sentir muito mais tranquilo, muito mais confiante, para até mesmo receber a nossa ajuda, receber o nosso apoio. Tá certo, bem dito. Deixa eu ver o que dá para perguntar. É porque, Rafael, você falou da questão do mundo... Porque quando se trata de política, acaba ficando um pouco mais complicado, né? Porque tá tratando sobre a sociedade como um todo. Então é importante mesmo ter essa noção, mas é assim algo... Acho que é algo mais profundo do que isso. Como é que o senhor falaria? Tratando sobre Existem situações que a empatia ela não está necessariamente focada no aspecto de você chegar na pessoa, de você falar com ela. Às vezes a empatia está em você efetivamente buscar uma distância de segura. Às vezes está na empatia de você deixar que a pessoa esteja sozinha com seus próprios pensamentos. Tá? Não significa dizer que quando você é empático, você precisa necessariamente estar do lado da pessoa, ou conversar com ela, ou abraçá-la. Às vezes a empatia, pelo contrário, a depender quando as pessoas se colocam de uma maneira muito radical, é você permitir que ela esteja no canto dela. É a famosa distância ótima. Ou seja, eu tenho um pensamento diferente, o outro tem um pensamento oposto ao meu. E eu sei que se nós ficarmos debatendo esse assunto, principalmente com a radicalidade que está do outro lado, não no meu, a gente vai acabar tendo uma situação bem pior. Então é preferível que o meu sentimento de empatia por essa pessoa, pela condição dela de ser humano, que é melhor que eu me afaste e permita que essa distância ótima me permita observar essa pessoa com empatia, porque é necessário que a gente perceba que até quando alguém apresenta um pensamento equivocado, é necessário que a gente possa entender que a qualquer momento, ou de acordo com um fato novo, essa pessoa possa despertar e observar o equívoco que se encontrou e busque o caminho correto. Então, o ideal, nesse caso, enquanto buscando a empatia, já que é o objetivo, de uma certa maneira, trazer reflexões sobre isso, é que nem sempre a empatia vai se dar por essa proximidade. Às vezes a empatia ela vai se dar justamente pela distância ótima, para que não hajam conflitos, para que não hajam brigas, ou até coisas mais sérias, como vocês mesmos retrataram aí em relação à política, ou em relação à cultura, ou em relação à família, vários aspectos que podem estar dentro desse bojo. Perfeito. Você quer falar a segunda pergunta ou eu falo, Rafa? Fala aí. A segunda pergunta seria: quais são os benefícios da empatia para a saúde mental e o bem-estar emocional? Existem estudos que demonstram esses benefícios? Então aqui, primeiro, o senhor respondeu a questão da empatia no lado social, mas e como seria ela para a saúde mental do indivíduo, né? O bem-estar emocional do indivíduo? E na pergunta pediu os estudos, né? Bom, eu sei, eu já ouvi falar de alguns estudos, embora eu não tenha tantas informações a esse respeito. Mas o que eu já li a respeito de sentimentos negativos, sabe, como ódio, raiva, rancor,
esses sentimentos, eles acabam naturalmente, de uma certa forma, desequilibrando o nosso organismo. São sentimentos que acabam afetando, inclusive, nossas células. Estudos mais recentes mostram que uma das coisas que nós devemos fazer para aliviar as questões do câncer ou para evitar um problema de câncer são pensamentos positivos. Os pensamentos negativos, eles acabam potencializando uma mudança celular, favorecendo, de uma certa maneira, a proliferação, né, dessas questões cancerígenas. Mas, se isso acontece com os pensamentos negativos e concorre para um desbalanço, para um desequilíbrio do ser humano, imagine se a gente não tiver esse olhar em relação ao nosso irmão, em relação à nossa irmã, em relação ao nosso companheiro de jornada, seja ele como for. A gente vai ficar chateado porque vai perceber ou vai pensar que a pessoa pensou mal da gente. A gente vai pensar de que a pessoa está fazendo isso de propósito para nos humilhar. A gente vai pensar que a pessoa não tem nenhum tipo de consideração com a gente. A gente vai pensar que essa pessoa está fazendo maldade conosco. Embora esses pensamentos possam encontrar algum tipo de verdade na intenção da pessoa que a gente não sabe, mas o fato de minimizar esses pensamentos e entender que aquilo são características humanas, embora equivocadas, mas que podem acontecer e que não estão necessariamente voltadas para mim, mas, de repente, pelo estado em que a pessoa se encontra, isso automaticamente vai me trazer saúde. Imagine que a gente pode passar uma vida sem ficar com ninguém no nosso pensamento de maneira negativa. Imagine como seria a nossa vida se a gente não ficasse sempre pensando assim, se não fosse aquela pessoa, minha vida estaria melhor. Imagine como nossa vida seria muito mais tranquila se a gente não pensasse, ele me disse aquela coisa ou ela me disse aquela coisa, mas ele me paga, ele vai ver. Imagine o tipo de energia que a gente ficaria mobilizando no nosso ser. Resumir a vida a uma pessoa só, a um indivíduo, a um acontecimento. Oi? É reduzir a vida a um acontecimento só. Exatamente. E o detalhe, a situação acontecida há uma semana atrás, 2 semanas atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás, ela ainda estaria repercutindo em você, como se fosse um looping eterno, tá? O tempo todo, fazendo um giro e voltando, fazendo um giro e voltando. Então, eu acredito que o benefício de ser empático é justamente de não se carregar nenhum tipo desses sentimentos, ficar realmente com o coração livre, limpo. Isso não significa dizer que a gente esteja passando pano, são coisas completamente diferentes. É necessário que a gente entenda o que aconteceu, perceba o que aconteceu, tenha a oportunidade de falar de maneira tranquila, sabe, em cima do equívoco que aconteceu. Mas é importante que a gente não guarde isso no nosso coração. É importante que a gente possa entender. E assim como nós que podemos errar em qualquer outra área da nossa área de ação, a gente pode também, outras pessoas podem errar nas suas áreas de ação, inclusive conosco, né? Inclusive com pensamentos sobre nós. Então, eu acredito que sim, a gente acaba tendo uma questão de saúde muito intensa ao sermos empáticos. Interessante. Essa parte da energia, assim, isso é uma grande verdade, assim. A gente carrega aquilo que a gente quer, de fato, né? Quando a gente leva uma vida bem mais livre, a gente está bem livre mesmo dos pensamentos ruins que acabam dominando as nossas ações, até com pessoas que não têm nada a ver, às vezes, também, sabe? As pessoas ao nosso entorno acabam sendo afetadas pelas nossas ações, o que a gente carrega, né? Quanto mais mal a gente carrega dentro, ele mais vai ser projetado ao nosso exterior. Então, tipo, é bem interessante quando a gente demonstra isso, né, das coisas das pessoas e pode observar quando a gente não pra gente. Qual é o papel da literatura, cinema e outras formas de arte na promoção da empatia? Você pode compartilhar exemplos de obra de arte que tenham impactado sua própria compreensão da empatia? Eu gosto de falar sobre isso, porque eu acredito que todo tipo de arte, toda forma de arte, ela tem o dever, né, de expressar coisas boas. Embora a gente saiba que nem toda arte, ela tem por objetivo, porque depende muito do estado de espírito que a pessoa está, depende muito do conteúdo interno que a pessoa tem, e a gente respeita. Mas o ideal é que a gente tivesse realmente na alma do artista
a preocupação de passar sempre coisas positivas que pudessem elevar as criaturas acima de qualquer coisa. Mas tem uma obra especial que ela é marcante na minha vida, que é o livro Poliana. Poliana e o seu jogo do contente. O jogo do contente de Poliana, a gente poderia entender como um ato empático, né? Tudo que acontecia na vida de Poliana, de ruim, ela buscava algo de útil naquilo ali. Ela ressignificava. Então, se alguém fazia um mal para ela de alguma forma, ela dizia assim, olha, aconteceu isso assim, mas isso vai ser bom para mim por causa disso, daquilo outro. Ou alguém pegava e traía a confiança dela, e ela chegava, pô, não, mas olha, isso vai ser bom para mim por causa disso, daquilo outro. Então, Poliana e o seu jogo do contente me ajudou bastante a não levar de maneira tão absoluta aquilo que acontece comigo, que são ocasionados por outras pessoas. Fazer com que eu possa transpor esses morais de maneira um pouco mais rápida. E isso faz com que automaticamente eu entenda as pessoas e automaticamente me sinta melhor. Não é, mais uma vez eu falo, concordar ou passar pano com aquilo que acontece, mas é a perspectiva de que a pessoa está em equívoco. Eu percebo isso claramente, mas eu também percebo nela o humano, né? O humano de errar e de se equivocar naquela parte. Então, eu acredito que toda literatura, né, já que você perguntou especificamente literatura, mas eu abrindo para a arte, toda literatura ela deveria ter por base, né, levar a algo que pudesse realmente elevar a criatura humana, né? Mesmo que em cima de determinadas situações que são históricas, que são dolorosas, que são tristes, mas que houvesse ali, ao final daquela obra, ou na conclusão do capítulo, ou em qualquer momento, uma promessa ou uma esperança de tempos melhores. Né? Eu acredito que sim. Então, todos aqueles que fazem, direta ou indiretamente, parte de arte, que movimentam pessoas, que atraem pessoas com as suas artes, eles deveriam ter essa preocupação, tá? De serem um pouco mais cuidadosos com a parte humana. Talvez a palavra não fosse necessariamente a empatia, mas eles tomassem cuidado com o valorizar o humano, naquilo que o humano tem de poder fazer o bem, de poder fazer coisas boas. Eu penso assim. E como eu vejo que o senhor faz muitas ressalvas no momento de falar sobre empatia, será que você conseguiria dizer rapidamente o que o senhor entende sobre o que é realmente a empatia? Porque existem vários conceitos, né, acerca do tema. Então, eu acho que seria interessante se Isso. dissesse. Tem uma expressão em inglês, né, para não fugir da minha área, que significa to be on someone's shoes. Significa estar calçado com os sapatos de alguém, né? E essa expressão, que não tem nada a ver com sapato, estar calçado com os sapatos de alguém significa se colocar no lugar da pessoa. Então, vou dar um exemplo simples. Às vezes, a pessoa, ela lhe maltrata, ela lhe xinga, ela é grossa com você. Mas não é com você necessariamente que ela está sendo grossa. Às vezes existe uma questão interna tão forte, sabe? Um problema tão pesado, que a primeira pessoa que ela encontra, que de repente pode ser você, um colega de sala, que pode ser um colega de trabalho, que pode ser da família, a primeira pessoa que ela encontra, ela coloca aquilo ali. Então, eu li em um livro, que eu não saberia lhe dizer o nome agora, que todas as pessoas que agem usam de qualquer violência para com outra pessoa, elas estão doentes. A violência seria uma doença. E eu particularmente acredito nisso. As pessoas que sabem, sentem que são violentas, e aquelas que não só sabem, sentem, mas usam da violência, seja ela de que espécie for, elas estão doentes. E do mesmo jeito que a gente não vai ficar chateado com uma pessoa que está no hospital e que está com dor, e que está, de alguma maneira, gritando ou chorando, ou até gritando, atrapalhando, entre aspas, né, o sono daqueles outros que querem dormir, a gente não vai, de forma nenhuma, entender essa pessoa de forma errada, a gente vai tentar compreender, a pessoa está com dores. A gente também vai buscar entender essa pessoa que nos maltratou de algum jeito. Ela está doente, de alguma forma. Porque se ela não tivesse doente, ela não faria isso. Eu me recuso a acreditar que as pessoas, elas são 100% más. Elas não são 100% más. Elas podem ter momentos onde elas pensam só nelas, momento onde elas querem realizar, sabe, a sua vontade acima de qualquer coisa. Isso eu acredito que exista, sim.
Mas eu acredito também que existe dentro de cada pessoa esse sentimento positivo, essa vontade de fazer o certo, essa vontade de fazer o bem, mesmo que isso não esteja aparecendo agora, mas é o que eu acredito. Pode ser uma ilusão, pode ser uma quimera, pode ser uma utopia, mas é assim que eu vejo. Então, para mim, a empatia é você se colocar no lugar do outro, é você perceber que, de repente, o outro, naquele momento, está com alguma dificuldade que não consegue lidar. Ele está com alguma dificuldade que ele não consegue lidar. E a única resposta que ele pode dar para você naquele momento, ou é aquela palavra mais dura, ou é aquela ação mais violenta, ou é aquela ação menos fraterna, ou é uma ação moralmente questionável. Mas é importante que a gente possa, dentro desse exercício, entender, sim, que podemos perceber que existe por trás disso tudo um humano. E enquanto existe humano, haverá sempre a oportunidade de refazer caminhos e de resgatar rotas. Voltando a uma coisa que você disse, da questão de estar doente, eu, na minha opinião, eu acho que o senhor está certo, porque todo ser humano tem a capacidade racional ou também do senso coletivo, né, de proteção. Então, se algum ser humano foge desse entre aspas, padrão, talvez seja por má formação, né, ou, como o senhor mesmo disse, entre aspas, doente. A quarta, em um contexto de saúde mental, de que maneira a empatia pode ser uma ferramenta poderosa para apoiar pessoas que enfrentam desafios emocionais e transtornos mentais? Quais são os benefícios da empatia para os terapeutas ao auxiliar na compreensão de seus pacientes e para os pacientes que se sentem mais compreendidos e acolhidos em seus processos de tratamento? Essa é uma pergunta muito boa, porque, na realidade, os benefícios são vários. O primeiro de todos, e o mais importante, é a percepção de que o outro lhe entende da forma como você é, como você se expressa. Nós, na sociedade nós, na sociedade que vivemos, nós temos uma tendência a colocar todo mundo em caixas. É a caixa do politicamente correto, é a caixa do ativista, é a caixa daquele que faz isso, é a caixa do outro. Mas, na realidade, nós não pertencemos necessariamente a uma caixa. A gente está provisoriamente em uma caixa. Então, quando a gente pega uma pessoa que normalmente é muito irritada, ou normalmente tem alguma coisa, ou um dia está dando risada para você, e já no outro dia nem lhe dá bom dia, quando você se aproxima de uma maneira terapêutica para conversar com essa pessoa e você mostra para ela que você a entende, ela se sente percebida e se sente inserida no processo. E é importante que elas se sintam inseridas, porque muitas vezes é fácil para a gente colocar somente um estereótipo, colocar um rótulo na pessoa e ponto. Colocamos um rótulo na pessoa, a pessoa é assim e acabou. E não é necessariamente assim. A gente sabe que as pessoas têm suas características pessoais, mas todas elas não diferem de mim, nem de você, nem do Rafael, nem de ninguém que está assistindo esse vídeo agora. Todos nós já podemos, sim, apresentar momentos de variação de humor. Todos nós podemos apresentar momentos de instabilidade emocional. É claro que no caso das pessoas que apresentam algum tipo de desordem mental, que apresentam algum tipo de desordem na área emocional, essas pessoas elas vão precisar de cuidados mais específicos. Mas são justamente esses cuidados que os terapeutas fazem, e eu vejo, inclusive hoje, sem mencionar nomes, eu vi uma situação muito interessante. Uma pessoa que eu já percebi que tem essa variação do grande humor, que hora está muito feliz, hora está muito triste, etc, etc, e chegou junto da terapeuta, tá? E quando ela chegou junto, ela estava conversando comigo normalmente, e quando a terapeuta chegou, ela foi, deu um abraço na terapeuta, sabe? Abriu aquele sorriso, e eu olhei aquela cena, e eu disse assim, olha, tá vendo que legal? Provavelmente a terapeuta, ela deve estar fazendo com essa pessoa justamente essa aproximação, sabe? Entendendo, mostrando a essa pessoa que ela é tão importante como outras, que esses processos que estão acontecendo são processos provisórios, que daqui a pouco podem passar, ou se não passarem, ela vai conseguir ajudá-la para que ela passe a conviver com isso sem maiores transtornos. Então, os benefícios são muito grandes, desde a percepção de que a pessoa se sinta incluída, até mesmo a melhoria nessas ocorrências,
Porque a partir do momento que ela se conhece um pouco mais, e aí vem a parte boa dessas terapias, porque ela vai se conhecer um pouco mais, e em se conhecer um pouco mais, ela pode fazer os ajustes. Então, só há benefícios quando, no tratamento da pessoa com qualquer tipo de distúrbio no mental, elas são tratadas com essa forma empática de ser, de reconhecer o outro, o humano no outro. Também tem uma coisa, assim, eu achei bem interessante essa fala. Eu acho que ela também é útil para aquelas pessoas que elas, tipo, excessivamente se colocam no lugar dos outros e esquecem do próprio. Quando a empatia é apresentada para essas pessoas, a gente lembra que ela também tem sapatos, né? Usando a sua expressão. Ela lembra que a pessoa também tem sapatos, que ela tem que limpar, cuidar, para cuidar do próximo e dar o exemplo para as pessoas, entende? Então ajuda aquela pessoa que só tem olhos para o externo e esquece de se cuidar. Né? Porque Isso, empatia exatamente. não é autodestruição, empatia é bem saudável, inclusive. Verdade, verdade. Embora a gente saiba que tem pessoas que estão tão imbuídas dentro desse processo que elas efetivamente esquecem realmente de si, não no sentido de esquecer de comer ou de dormir ou de alguma coisa, mas elas esquecem de si das suas demandas, muitas vezes. Muitas vezes você precisa. Isso a gente vê muito, por exemplo, quando você tem as casas as casas de repouso para idosos, onde você tem casas, por exemplo, de crianças que estão nos orfanatos, as casas de passagem, aonde aquelas pessoas que estão trabalhando ali, embora sejam assalariadas, mas elas ficam tão preocupadas, algumas delas, não todas naturalmente, mas algumas delas ficam tão preocupadas com aqueles idosos, com aquelas crianças, que de repente elas acabam até deixando para segundo plano as suas demandas, as suas necessidades. Não raro, elas acabam até ouvindo de um familiar: você agora só quer saber, né, dos seus idosos, você agora só quer saber das suas crianças, mas olha, você tem casa, você tem família. Isso é uma coisa que acontece de maneira recorrente. E é claro que tudo na vida, como já diria Aristóteles, né, a virtude está no meio. Então é importante que a gente saiba também ponderar, principalmente se temos família, para que a gente possa também fazer a coisa sem prejudicar essa relação familiar, sem prejudicar nós mesmos, dentro com os nossos parentes e amigos. Com certeza, com certeza. A quinta pergunta é basicamente como que a empatia pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de um mundo mais compassivo e ético, onde se respeita e valoriza a singularidade, a individualidade de cada um, promovendo a eliminação dos preconceitos e discriminações. No momento que a gente tiver essa visão de todos nós estaremos dando um passo gigantesco na nossa humanidade. No momento que a gente conseguir ser empático com o outro, a primeira coisa que acontece logo de cara: as guerras acabam. Nenhuma guerra existirá mais. E aí, quando eu falo de guerra, eu não falo somente a guerra que as nações travam. Eu estou falando também das guerras que nós travamos com os nossos familiares. As guerras que nós travamos com os nossos amigos. As guerras que nós travamos com as pessoas que a gente não conhece. As guerras que nós travamos com as pessoas que a gente entende que, de repente, estão nos atrapalhando. Porque no momento que a gente começa a entender o outro, é o início de uma nova sociedade. A sociedade onde eu não preciso ser igual a você, a sociedade eu não preciso concordar com você, mas a sociedade onde nós precisamos encontrar uma solução juntos. Precisamos encontrar um caminho do meio. Precisamos encontrar uma solução que possa contemplar tanto a você como a mim. Talvez não seja nem, de repente, a minha solução, nem a sua solução. Talvez seja uma terceira. Mas essa terceira solução, ela acaba contemplando tanto a mim e a você. Então, no momento que a empatia, e eu acredito que a gente deva andar para espalhar mais essa ideia, a fim de que a gente possa realmente contaminar no bom sentido as pessoas com essa percepção do outro, no humano no outro, que é tão importante, o reconhecimento no humano no outro, para que a gente possa, aí sim, em percebendo todas essas questões, conversarmos, trocarmos e juntos conseguirmos realizar uma sociedade melhor. Eu não vejo uma sociedade melhor sem que a gente possa efetivamente olhar para o outro e perceber o humano no outro, perceber que o outro também tem medo,
que o outro também pode ter o egoísmo, que o outro pode também ter o orgulho, que o outro também tem os seus interesses. Mas eu também entendo que para que a gente possa construir isso, necessário que nós é necessário que a gente dê os primeiros passos, sabe? Então, quem tem a percepção de fazer isso, comece a fazer. Porque o exemplo é a melhor coisa que a gente pode falar para as pessoas. Então, se eu entendo as pessoas, fica mais fácil para as pessoas observarem no meu exemplo, ou no seu, ou no de Enzo, para que as coisas possam ser diferentes. Então, acho que sim, a empatia tende a ser a cara de uma nova sociedade. A empatia tende a ser a cara, talvez, quem sabe, daqui a uns 100 anos, 200 anos. Eu não vou ver, mas vocês, ou quem sabe até os filhos de vocês, podem começar a ter um lampejo disso aí nessa sociedade do porvir. Essa sua colocação sobre o individual de cada um e a aceitação das pessoas é bem interessante até, porque não necessariamente todo mundo precisa ser igual, seguir um padrão, algo do tipo. É normal que as pessoas tendam a ser o que elas realmente são. E não tem nenhum tipo de problema nisso. Tem um exemplo, eu ia falar na terceira pergunta sobre literatura e essas coisas, a cinematografia, que é sobre o filme Uma Lição de Amor, que conta sobre o protagonista, ele tem deficiência, e o filme demonstra as dificuldades que essa pessoa tem, até pela falta de compreensão dos outros no ser dele. As pessoas pensam que ele é incapaz de sentir muitas das coisas que pessoas, na visão deles, normais, conseguiriam, entende? A ausência de QI dele acaba dificultando a vivência dele com a filha dele, o desenvolvimento dela, que de certa forma não é de fato uma necessidade, né? Acho que a maior base de qualquer coisa, de qualquer criação social, desenvolvimento de uma criança, algo do tipo, é o amor, né? A presença, a demonstração, as atitudes. A gente não pede e nem sai perguntando tantos assuntos que a gente vê na escola, ou algumas lições, faz necessariamente a obrigação dele essas coisas, sabe? E a demonstração do amor e as formas de observar e lidar com as coisas, ela é muito mais considerável quando a gente leva em conta as coisas que a gente adota sobre os comportamentos paternos e maternos. Essas coisas são bem interessantes, porque mostra de fato assim, o interior dele, ajuda a ver empaticamente aquela pessoa, aquele ser, mostra que ele é igual a todos nós, que não tem tantas diferenças assim, e é tipo bem normal, tá tudo bem, sabe? Independente de qualquer coisa. Muito interessante isso. Acho que essas foram as 5 perguntas, né, Enzo? Certo. Na verdade, tem mais outras aqui, mas não sei se pode usar, se pode falar, né? O José Paulo não especificou. Você já tem aí material, mais ou menos uns 20 minutos. Aí vocês vão ter que ver se o tempo é bom, se já é mais, vocês é que vão ter que ver isso aí. Não, porque quanto mais, né, mais conteúdo, mais recorte. Mas tudo vai depender do senhor, do tempo, né, do cronograma. Em relação a tempo, eu me programei porque 9 horas eu preciso sair, mas temos ainda mais uns 10 minutos, se vocês quiserem usar. Tá tranquilo, Bob. As perguntas de fato aqui, todas as 5, na minha opinião, foram bem abrangentes. Foram muitos e de fato foram objetivos e trouxeram a maioria das dúvidas, né? Porque as melhores dúvidas são assim, as melhores entre aspas, né? Só que as mais necessárias em um meio onde são aquelas que eram a ignorância, né? As pessoas acabam não vendo essas coisas. Então, se a gente já supre, a gente já acaba com essas dúvidas, de fato a gente contribui para a visão das pessoas. E acredito que vocês vão ter até nessa questão, muita gente que vai querer se colocar, não só para poder até ratificar aquilo que foi falado, mas também para contradizer, porque é importante que as pessoas, né, tenham também uma visão e tenham a sua visão como o Enzo falou, cada pessoa tem uma visão do que seja empatia, né?
Então, pode ser que na visão de outras pessoas, a minha visão esteja incompleta ou esteja em um sentido diferente. Então, é importante que a gente possa também abrir espaço, já que é um congresso, né? Para que, de repente, as pessoas também possam falar. Aí vocês teriam que fazer a mediação disso, né? Como é que isso ia acontecer, quem ia falar, quanto tempo vocês iam dar para alguém que quisesse falar e por aí vai. Fiquem bem, muito obrigado. Precisando de mim, vocês sabem que eu estou à disposição. Se o material não ficou bom e de repente vocês querem também agregar alguma coisa, falem comigo e a gente marca um outro momento. Tá bom?